Olá, mulheres queridas! Como é que vocês estão? Estamos juntas em mais uma semana aqui no Devocional Together. Essa semana queria tocar em um tema que talvez muitas de vocês, assim como eu, já passou, já viveu. E trazendo esse tema aqui, eu quero te lembrar que há uma resposta do céu sobre a tua vida. Amém? Então, eu queria te convidar a ler Salmos 32, no versículo 1, onde diz assim: Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aqui nós estamos vendo Davi, então, né? Foi ele quem escreveu esse salmo, falando de 3 estágios aqui de sentimentos e sensações que uma pessoa passa quando peca, esconde e confessa, né? Então ele diz aqui: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não impute, não atribui, né, culpa, porque não encontra em nós hipocrisia, ou seja, erramos, nos arrependemos e seguimos uma vida sem pecar mais naquilo ali que nós erramos, né? Então não há hipocrisia. E enquanto ele mantinha os seus pecados escondidos, não confessava, o corpo dele sofria. O meu corpo definhava de tanto gemer. Então, quando nós omitimos o pecado, não só o espiritual e o emocional sofrem, mas o nosso corpo físico começa a sentir os efeitos daquilo que nós já devíamos ter confessado para Deus, né? E na terceira parte, então, aqui ele fala que quando ele resolveu confessar, resolveu abrir o seu coração, colocar tudo para fora, né, sem desculpas, o Senhor perdoou ele e limpou ele de todo o erro, de todo o pecado. E a pergunta que eu quero te fazer, porque eu li essa pergunta num livro e foi exatamente isso que me motivou a escrever essa palavra, é: você já se sentiu indigna na presença de Deus por causa de um pecado? Eu já me senti muito indigna na presença de Deus por conta de escolhas e decisões mal feitas na minha vida. Mesmo eu sabendo que Deus tinha me perdoado, e eu, sem hipocrisia, vivendo isso, tendo uma vida diferente, né, não pecando mais, eu me sentia completamente indigna. A sensação que eu tinha era assim: o Senhor te perdoou, mas tu só vai crescer até aqui, tu só vai caminhar até aqui, porque tu tem uma mancha na tua vida de um pecado. Essa era a sensação que eu tinha. Então, assim, ok, o Senhor me perdoou, eu sou uma mulher perdoada, mas eu tenho um erro no meu histórico, digamos assim, né? E eu só vou crescer, eu só vou, sei lá, poder fazer algo para o Senhor até aqui, porque tem um erro do meu passado. Mas isso é uma mentira. Quem coloca isso na nossa cabeça é o diabo. Porque quando Deus apaga os nossos pecados e vê realmente em nosso coração, sem hipocrisia, um coração totalmente transparente, aberto e disposto a caminhar em correção e não pecar mais, ele vê algo genuíno em nós. Então, ele realmente tem prazer em nos limpar e nos fazer crescer. E muitas das vezes, diante desse pecado que foi vivido, um erro que foi vivido, o Senhor te coloca em lugares para ensinar outras pessoas a não pecar e a não errar como eu errei, como você errou, como você pecou. Porque o Senhor te libertou, o Senhor te resgatou e o Senhor te limpou.
de tudo aquilo que ficou para trás. Então, através dessa palavra hoje, desse devocional dessa semana, eu quero te lembrar das palavras de Davi, no Salmo 32, do verso 1 ao 5. Que se existe algo em você, minha querida, que está em oculto ainda, se existe algo na tua vida que está escondido, precisa ser confessado para você parar de viver oprimida, confesse a Deus. Abra o seu coração. O Senhor quer te usar, o Senhor quer te ver livre plenamente. E quando nós ainda mantemos muitas coisas escondidas, é um caminho para o diabo nos oprimir, para o diabo continuar nos fazendo escravo. Nós precisamos olhar para a cruz e lembrar que Jesus nos libertou, nos livrou. Então nós vamos olhar para ele e vamos obedecer a palavra dele, confessando, remindo, né, fazendo algo novo para viver algo novo diante de Deus através desse coração que foi genuinamente perdoado. Seja digna de viver em liberdade na presença de Deus. Amém? Deus abençoe a sua semana e nos encontramos semana que vem.